Oi, então, eu realmente estou aqui, tá? Isso aí não é um React. Ó, estou aqui mesmo, isso aqui tá. Tem um quadro aqui atrás de mim. E só para mostrar rapidamente para vocês como esse esboço aqui, ó, aqui se tornou isso, depois de 150 horas de trabalho. Aqui dá para ter mais ou menos uma noção do tamanho do trabalho, tá? E da bagunça que ele gera também. Aqui alguns papéis adesivos que eu usei aqui para fazer algumas partes de stencil. Ele tem 144 por 81 centímetros. Algumas partes tem algum realismo, né? Em outras a intenção é mais uma veracidade, não necessariamente com algum elemento que exista, né? Mas alguma de modo que fique inserido na cena com alguma profundidade. Algumas coisas são inseridas até com um aspecto um pouco artificial, um pouco chapado, né? São bidimensionais. Algumas coisas são simplesmente pictóricas, né? Como esse trecho aqui. Tem uma série de jogos aí, eu parti de uma cena, depois eu mostro para vocês qual é o ponto de referência, que fica em frente ao prédio para o qual essa obra foi encomendada, que é o Como, da Gob Empreendimentos. Então, a base dessa cena aqui é mais ou menos ali em frente ao prédio. A partir disso, eu inseri uma série de elementos. Vou mostrar aqui o local da referência, né, onde foi. É nesse local aqui, ó. Aí, a base, no caso, eu absorvi, né? Inclusive até o argilão ali no canto. E aí, claro, coloquei aqueles demais elementos ali. Né? Aqui dá para ter um pouco de noção do tamanho também que eu tinha falado. Ó. Mais ou menos, né? Enfim, 144 por 81, né? Resumindo, 1,5 m, né? Aqui, por exemplo, no esboço, ó, dá para ver ali o esboço do velho, ó. Aqui como ele ficou. Ali tem a rodinha também, ó. A rodinha, isso aqui, foi virar isso aqui. Esse prédio aqui, ó, estava pensado aqui. Inicialmente ele ia ser mais como uma planilha Excel, acabou ficando um pouco mais expressivo. O outro lado aqui, esse prédio aqui, ó, esse prédio que está no local mesmo, lá dá para enxergar depois na foto, vou mostrar para vocês. Esse aqui, no caso, né? A criatura aqui, principal, que está no centro, ó. Depois eu vou fazer uma montagem legal, mas é isso aqui, ó. Aí tem uma série aqui de papelado aqui que foi feito para alguns esboços em papel aqui, ó. Por exemplo, essa figura feminina aqui, primeiro foi feito um esboço em papel, aí depois ela virou aqui a pintura, propriamente dita. Tem muita coisa ali na papelada, essa nuvenzinha aqui virou essa nuvenzinha aqui, mais geométrica, virou essa daqui, que é a letreira ali, ó. Essa tipografia que eu peguei o síndico escreveu num prédio aqui, aí ele botou a régua embaixo, achei interessante o resultado que ficou e coloquei ali, principalmente numa parte no céu, né, que não teria ali onde apoiar nada, né. E claro que eu não vou mostrar tudo aqui, mas só para mostrar informalmente aqui algumas partes do processo. Alguns elementos têm isso dá para ver ao vivo, né, eles são tridimensionais, tem bastante, não que sejam tridimensionais, mas tem bastante massa, né, de pintura, com uma quantidade bastante espessa aí de tintas, de tinta, algumas coisas aí tem 7, 8 camadas de tinta, enquanto outras coisas são mais lavadas, né. Aqui tem um Golf, aqui uma Lamborghini, Vectrão, aí já vai pro dinossauro ali, stencil aqui, bom, né? Aqui tem até um recurso da pintura, que é estática, né, para acumular tempos, né, então, por exemplo, do alto do prédio lá, a gente consegue ver lá as torres da Corsã, a gente consegue ver a igreja, a Vila Mimosa, e isso está como acumulado aqui, né, como se fosse uma sobreposição, um acúmulo de pontos de vista, de momentos diferentes, né. Inclusive momentos
possíveis, né? Não digo fictícios, mas em milhares de anos ou em dimensões paralelas, com momentos que a gente não sabe exatamente se as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo ou é como se fosse uma fotografia de longa exposição que acumulou muitas coisas ali, muitas dimensões, muitas épocas, muitas possibilidades. Como eu tinha dito, esse quadro ele foi uma encomenda, vai lá para o Como, que é é um empreendimento da Gobi Empreendimentos, do meu amigo Thiago Gobi. O como vocês devem saber, é um lago muito bonito que é na Itália. Né? Então, como foi uma encomenda, né, eu pensei especificamente para aquele local ali. Então, a partir de uma imagem inicial, que é mais ou menos ali na frente do prédio, a visão de quem está na frente do prédio, e a partir dessa visão, eu coloquei diversos elementos que têm relação com o conceito de urbanidade, com o conceito de modernidade e mistura de modernidade e tradição, com o conceito de uma boa convivência, uma convivência orgânica de elementos muito díspares. Aqui tem alguns Easter eggs, aqui tem algumas chaves, alguns jogos linguísticos e visuais, usando o lago como o local aqui e a relação disso com esse residencial. Né? Alguma coisa sobrepondo ali e misturando como se fosse um plasma, coisas bidimensionais como mapas, fotografias, o lago, o local do lago, a paisagem do lago, com elementos que estão ali no local, ali na rua, e também com o prédio. Né? E o interessante é que o local, esse local aqui, né, ele fica aqui em Canoas, na rua Napoleão Laureano. E essa rua é quase uma rua síntese, porque ela começa lá na Federal, né, que a gente chama que é a rodovia BR-101, 116, perdão, e lá na esquina com a Federal tem uma casa de tolerância. Aí você caminha um pouco mais, tem uma veterinária, aí depois tem uma clínica médica, aí na outra esquina tem uma padaria, depois tem uma mesquita, e no meio desse caminho todo, e ela vai acabar, essa rua vai acabar depois no trem, ou seja, ela começa numa das entranhas de Canoas, numa das entranhas hardcores, selvagem de Canoas, que é a Federal ali, e vai parar numa das outras entranhas de Canoas. Então ele está bem no núcleo da cidade, que aliás é mais ou menos aquela região onde a cidade começou a proliferar, a crescer. E no meio desse caminho ela é muito residencial, embora esteja nesse núcleo, nesse coração. É muito comum ver as pessoas caminhando ali. Tem uma padaria ali do tio Paulo, tem que lembrar o nome do cara lá, mas que todo mundo conhece, que parou no tempo, no bom sentido, assim, uma viagem no tempo, a feirinha e tal, tem as frutinhas ali, as plantas, né, salame pendurado e tal. E é uma zona muito residencial, muito bonita, tem casas de madeira ali, super elegantes, tem casas lindíssimas, bem robustas, sofisticadas, tem prédios antigos e tradicionais, e tem empreendimentos novos e modernos, como é o caso desse aqui, né? Então, caminhar por aquela rua é como dar uma caminhada pela humanidade. E o interessante é que ela é muito orgânica, ela é muito natural como as coisas se mesclam e convivem ali. E eu busquei justamente isso, porque isso tem tudo a ver com o meu trabalho visual também, que é de casar elementos diversos, sejam elementos abstratos, elementos realistas, elementos puramente pictóricos com elementos representativos, simbólicos, e fazer com que isso funcione de maneira orgânica, com que isso esteja no mesmo cenário, no mesmo local, né? E é o que é o que eu faço um pouco nesse trabalho aqui, misturar essas coisas, misturar tudo. Aí é o tipo da rua que você passa na esquina ali, vê o cachorro corre atrás da moto, mas não corre atrás do pedestre, como se estivesse protegendo, sabe? É uma rua muito arvorizada, cheia de árvores. Você começa ouvindo barulho de carro, ouve barulho de passarinho, de cachorro e acaba ouvindo barulho de trem. Né?
Oi pessoal, tô aqui para fazer o react dessa b de pintura aqui. Não é um react, I am really here. Então galerinha, tô aqui para fazer o react dessa pintura do João Grando. Olha o efeito.